Oi, oi, seja bem-vindo a mais um vídeo e se você não me conhece, eu me chamo Lucas e convido você para ficar até o final desse vídeo. Hoje é um vídeo bem diferente que ficou uma decoração super bonita e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se você não é inscrito também, já vai se inscrevendo para ajudar o canal a crescer. Bora me seguir aí nas redes sociais que eu tô deixando no cantinho da tela. Se você gostar do vídeo, deixa o like e qualquer dúvida que você tiver, pode deixar nos comentários que eu vou responder, ok? Aí a decoração desse bolinho de hoje, gente, é aquele bolo que é um meme do WhatsApp e tudo mais que o pessoal usa bastante, que é aquele desenho daquele hominho de palitinho, sabe? E a cliente falou que queria que eu fizesse um bolo igual. Inclusive, ela mandou uma referência para mim fazer meio parecido. Vou até colocar a foto aqui no cantinho para vocês darem uma olhadinha. Fui eu tentar fazer um bolo parecido. Aí ela falou que queria igual esse da foto, só que tirasse o número 70 e ao invés de colocar ele com a mãozinha fechada, colocasse ele com a mãozinha aberta. Aí, gente, é um bolo de 15 centímetros de diâmetro, a receita já tem no canal, é aquele pão de ló com emulsificante, é massa branca, e o recheio é de 2 amores. Lucas, o que é 2 amores? É uma camada de brigadeiro de leite ninho e uma de brigadeiro de chocolate. Já tem vídeo no canal também ensinando, mas vou falar a receita aqui rapidinho para vocês que o pessoal sempre me pede. É 1 leite condensado, 1 creme de leite, 100 gramas de chocolate em barra, eu gosto do meio amargo, que fica um chocolate, um brigadeiro bem pretinho e não fica muito enjoativo, e 20 gramas de farinha. Coloco tudo isso na panela e cozinho até ponto de recheio. Aí, se eu for fazer o de leite ninho, é a mesma receita, só que eu substituo o chocolate em barra por 30 gramas de leite ninho. Aí, para esse bolo, gente, eu peguei e dividi, eu utilizei meia receita de cada um para fazer esse bolinho, ok? E a respeito agora da altura do bolo. Esse bolo aí ficou com uns 11 centímetros de altura, mais ou menos. E eu estou espalhando chantilly. Lucas, chantilly puro, chantininho. Hoje eu estou trabalhando com chantilly puro. E esse chantilly aí é o da marca da Norcal, que eu gosto bastante dele, que ele tem uma textura muito boa. Aí vocês vão reparando que eu vou passando a espátula e é aquele negócio. Quando a gente está num dia bom, o chantilly fica uma maravilha, a gente rapidinho alisa o bolo. Mas às vezes acontece da gente passar o chantilly e nada dele alisar. Então nesse dia eu consegui um ponto muito bom do chantilly, então vocês vão reparar que eu alisei o bolo bem rapidinho mesmo. Aí eu venho retirando o excesso da parte de cima, sem muita dificuldade. Inclusive, se você tem muita dificuldade, às vezes, em ainda alisar o bolo, para falar a verdade, é muito questão de prática. Então, pratique bastante, faça bolo para a família, faça bolo fake, treina bastante, porque é só com treino que a gente chega na perfeição, ok? Aí agora eu tô com uma espátula de textura, essa aí é da marca da Leni, e eu quis utilizar esses dentinhos aí afundadinho. Que a gente olhando assim, ele é pra frente, só que quando a gente faz no bolo, o bolo fica tipo com uns afundadinhos, fica bem bonito. Porém eu utilizei e acabei decidindo utilizar outra espátula, como vocês vão ver. Inclusive, se vocês olharem na foto de referência que a cliente mandou, não tinha nenhum bico de confeitar e também não tinha espátula de textura. Porém, eu achei que ia ficar meio sem graça, sabe? Lateral lisa. Então, acabei utilizando uma espátula de textura aí. E essa foi a espátula definitiva agora que eu vou utilizar, que é, se eu não me engano, a número 23 da Leni, ok? E vocês vão reparando que eu passo a espátula realmente só para fazer a marcação. Reparem que eu não tiro muito chantilly, porque o nosso objetivo é marcar o chantilly e não retirar todo o chantilly. Porque senão fica uma camada muito fina e é perigoso que quando fica muito fino o chantilly acaba rachando. Então, enquanto eu vou fazendo isso aí, vou falando novamente, esse Instagram que vocês estão vendo tem bastante foto de bolo, então se vocês quiserem alguma ideia de bolo ou fizer alguma receita do canal, pode me marcar lá que eu reposto também, ok? E esse aí que é o TikTok, eu acabei de abrir, então tem pouca coisa, eu acho que tem 3 postagens por enquanto, mas vou continuar postando aí vídeo de decoração de bolo, bastante coisa legal lá, então se vocês quiserem acompanhar, ajuda bastante aí. Aí agora vem fazendo a quina, e a quina é aquele negócio, já que esse bolo não tem trabalho de bico, em cima tem que ficar bem lisinho, aí a gente tem que ter atenção redobrada. Então você faz a quina com bastante calma, reparem que eu limpo ele na espátula,
e depois ainda passo num paninho. Acaba que não mostra o paninho, mas é aqueles Perfex que geralmente eu utilizo. Gosto bastante do Perfex, porque aí você utiliza para 1, 2 bolos e depois já joga fora, não precisa ficar lavando pano de prato, então é bem mais prático. Aí agora eu vou dar uma alisadinha em cima, porque como eu falei, em cima não vai ter nenhum trabalho, não tem aspiral, não tem nada disso, então a gente tem que deixar o mais uniforme, mais certinho possível aí. E agora eu vou dar umas dicas para vocês quando vocês forem fazer esse bichinho do WhatsApp, ok? Uma dica para vocês. Muita gente que eu vejo na internet faz com chantilly. Dá para fazer com chantilly? Dá sim, só que por que eu não gosto com chantilly? Quando a gente faz um trabalho com chantilly e faz com chantilly preto no branco, acaba que depois de um tempo esse preto acaba dando uma manchada no branco. Então isso que era o problema que eu estava pensando em fazer com a cobertura de chantilly. Então ao invés de fazer com chantilly, eu já falei essa palavra umas 90 vezes, mas desculpa, eu substituí pelo chocolate, porque eu sei que o chocolate, quando entrasse em contato com a cobertura, né, ia acabar secando, não ia ter problema nenhum e não ia manchar. Então o que eu fiz? Eu peguei o próprio modelinho que a moça me pediu, imprimi ele numa folha sulfite normal mesmo, coloquei um papel manteiga em cima e através desse papel manteiga, já que o papel manteiga fica transparente, né? Eu fui fazendo um furinho bem pequenininho no saco de confeitar com chocolate dentro e fui contornando, fazendo o bichinho e as letrinhas também escrito Happy Birthday to You. Aí vocês vão reparando que, como eu falei para vocês, já que a gente quer um bolo bem lisinho, a gente passa primeiro uma espátula e depois a gente vem uma de ponta a ponta para finalizar aí, para ele ficar bem lisinho mesmo. Porque geralmente quando a gente vai fazer a quina, por exemplo, a gente só vai até metade do bolo. Mas já que aí a gente está querendo deixar bem lisinho, a gente vai em toda sequência aí do bolo. E agora eu vou colocar a letrinha. E, gente, essa parte de colocar a letrinha, eu tô adiantando o vídeo porque é uma parte muito cansativa. Não cansativa para quem está fazendo, mas sim para quem está assistindo, porque a gente tem que ter um pouco mais de atenção, ainda mais que essa letrinha era uma letrinha bem pequenininha, bem fininha, para não ter perigo da letra quebrar, então a gente tem que fazer com bastante calma. Então, para não ficar aquele vídeo demorado, cansativo, que ninguém gosta de assistir, eu adiantei um pouquinho o vídeo. Mas a única coisa que eu estou fazendo é pegando o que eu tinha feito no papel manteiga, deixei ele um pouco na geladeira para dar uma firmada, e agora só venho retirando do papel manteiga e aplicando tudo certinho. Só as letrinhas que eu adiantei, o bichinho eu não adiantei para vocês verem como que funciona esse processo, ok? Aí o que acontece? Esse bichinho, gente, ele é muito fininho. Porque já que literalmente é um desenho de palitinho mesmo, igual esses que a gente desenha à mão, ele é bem fininho, não tem como fazer muito grosso. Então, às vezes acontece de dar uma quebradinha, inclusive vocês podem reparar ali que deu uma quebrada ali num pedacinho, mas eu consegui encaixar e nem parece que quebrou, ficou perfeito, super bonito. E eu achei bem diferente esse bolo, gostei bastante de fazer. Inclusive, depois que o bolo ficar pronto, comenta aí que nota que você daria de 0 a 10 para esse bolo, que eu quero saber. Já vou contando uma coisa que aconteceu comigo também nesse bolo, que apareceu a bendita da bolha de ar. E o que acontece, gente? Quando acontece essa bolha de ar, a gente tem que arrumar para não ter problema, porque não fica bonito, né? E ainda aconteceu bem na frente do bolo mesmo. Então vocês vão reparar que até quando eu terminar esse bolo, ele vai estar um pouco bufadinho para frente. Então o que eu fiz? Eu estourei essa bolha de ar, só que acabou que a bateria do celular acabou, então nem consegui gravar para vocês. Mas eu furei a bolha de ar. E você dá várias furadinhas mesmo, não dá só uma, porque senão é perigoso ela voltar. Então você vai retirar essa bolha de ar, furando várias vezes, retirando esse chantilly que estava com a bolha e aplicando o outro no cantinho e depois ou passando a espátula novamente na lateral do bolo, ou se o trabalho já está 100% pronto, tenta optar por uma coisa que não estrague, aí para você não ter que fazer novamente todo o trabalho. Então o que eu fiz? Já que eu sabia que estava com uma espátula de textura, para mim não ter que passar essa espátula de novo,
Eu só vim nesse lugar que estava com a bolha de ar, passei outro chantilly novamente, só naquele cantinho. Passei uma espátula, aquelas mini espátulas bem pequenininhas, porque aí só pegou a parte de baixo do bolo. E nesse lugar que foi a parte de baixo, que ficou liso, eu só coloquei uns granuladinhos coloridinhos, como vocês podem ver na foto. Inclusive, vou colocar uma foto aí para vocês. Vocês podem reparar que eu coloquei o granuladinho aí na lateral e acabou escondendo todo o problema aí que tinha. Então vocês podem reparar que agora com o próprio chocolate eu fui fazendo à mão os coraçãozinhos, porque não tinha como dar errado, é bem facinho de fazer, né? E fiz os olhinhos do bichinho também. Aí agora eu peguei um pouco de chantilly vermelho. E Lucas, por que você não fez o coração só com o chantilly vermelho? É o mesmo problema do chantilly preto, e acabar manchando o nosso chantilly branco. Então o que eu fiz? Eu fiz como se fosse uma barreira de contenção aí no formato de coração e preenchi ela com o chantilly vermelho, porque aí não teria perigo dele acabar absorvendo a parte branca e manchando, então não tinha perigo de manchar. Inclusive eu decorei ele tipo umas 2 horas da tarde e a cliente veio buscar esse bolo só 7 horas da noite, para vocês terem uma ideia, entendeu? Então não aconteceu nenhum problema, ficou todo certinho. E depois, como eu falei, como eu teve essa bolha de ar, eu arrumei, então até 7 horas da noite estava tudo certinho, não apareceu nada, então não tinha mais como aparecer. E no fim das contas deu tudo certo. Aí se vocês viram o modelinho, como que era para fazer o bolo, vocês podem reparar que tinha tipo uns granuladinhos aí na lateral. Não na lateral do bolo, mas tipo na parte de baixo aí, na lateral do bichinho mesmo. Então eu fui colocando mais ou menos como a referência, porém eu não tinha aqueles confeitos igual da foto, mas eu coloquei os mais similares que eu tinha, que era esses granulados tipo candy color e tudo mais. Eu achei que ficou bem bonitinho. Aí vou colocando, só coloquei um pouquinho de granulado na mão para ficar mais fácil de aplicar e vou colocando no bolo. Agora vamos falar a respeito aí do valor do bolo e do peso final. Esse bolo, gente, eu vendo ele a R$50. Lucas, é muito barato. Sim, infelizmente aqui na minha região acaba tendo os bolos sendo um pouco mais barato. E se eu vendo mais caro, eu não consigo vender. Porém, se vocês conseguirem vender por um valor um pouco maior, vale mais a pena. E é muito bom aí pra gente valorizar nosso serviço, ainda mais que tá bem caro as coisas. Então, gente, o bolo já tá aí praticamente finalizado, lindo, maravilhoso para entregar para cliente. Então o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiz o vídeo com muito carinho mesmo. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau, tchau!